Olá, olá, olá a todos, bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. E eu quero começar já o vídeo a dizer que lançámos pela primeira vez um vídeo no nosso outro canal, o canal OSM Pro World. Falar totalmente em inglês, portanto quem não perceber português, aquele canal é o indicado para vocês. Portanto, chama-se OSM Pro apenas e temos já um vídeo que saiu há 4 horas e tem umas incríveis 16 visualizações. E pá, e metade delas devem ter sido minhas. Portanto, é triste, mas é verdade. É um canal a começar, portanto, se eu conseguir contar com o vosso apoio, como é óbvio, agradeço. Este canal vai ter vídeos apenas de dicas, não há vídeos diários, são vídeos mensais, semanais, depende da minha disposição. Mas são vídeos falados totalmente em inglês e totalmente dedicados a táticas e dicas do OSM, ok? Portanto, quem quiser passe lá, já temos aqui o thumbnail desenhado, é parecido ao nosso deste canal, nós também temos um vídeo de 433. Ora bem, vamos então ao que importa, vamos falar de modo carreira. Nós temos hoje a meia final da Copa, da Taça, como se diz no português de Portugal. E nós temos então 4 meio finalistas. Olhando então para a aba da Cup, nós temos o histórico de quem passa e quem não passa, e temos aqui quem passou hoje. Portanto, Estrilho, o líder do campeonato, chega também à final da Taça. É verdade, Estrilho muitíssimo bem, consegue eliminar Simões num jogo 3-2. Simões joga muito bem, Estrilho é mais eficaz. Mas no entanto, em termos veja os pontapés de canto, eu estou a olhar para isto e é incrível, 12 cantos a 2, 12 cantos a 2, é assustador. Um bocadinho mais pendor para o lado do Simões, o Simões se calhar podia ter trazido aqui uma vitória. O jogo chega empatado ao prolongamento, no entanto no prolongamento Estrilho está mais forte, fez um gol aqui, faz outro aqui, e depois com o 3-1 o Simões ainda faz o 3-2, mas já é tarde, portanto não chegou a penaltis, mas foi decidido no prolongamento. Grande jogo, digno de uma meia-final. Estão os dois de parabéns, chegaram bastante longe. Infelizmente para o Simões o guarda-redes esteve no seu pior. Este Junassi, que também não sei quem é, mas também não teve nada bem. Quanto a Zé Tigres e Carlos Grativol, temos Carlos Grativol a chegar à final. Parabéns ao Carlos, consegue eliminar um ótimo treinador. 6 remates a 5, um jogo muito renhido. 5-2-3 é a tática do Carlos que o leva à final. Parabéns. 6 cantos a 1, 6 remates a 5, 52-48 posse de bola. Temos então encontrados os finalistas. Zé Tigresa com 28 faltas. Faz mesmo muitas faltas, ok? O jogo tem muitas faltas também porque vai a prolongamento e depois a penaltis. Portanto, 0-0 nos 90 minutos. Um prolongamento sem nada a acontecer e depois as grandes penalidades. Temos o falhanço do Jiménez, que dita a sentença para o Zé Tigresa. Portanto, temos uma final de árbitro verde, que é sempre bom. Em princípio não haverá expulsões, esperamos nós. Carlos Grativol contra Estrilho, que ganha o melhor. Estrilho é quem está a fazer a melhor época até agora, porque está com um campeonato brutal. O Carlos também está a fazer um ótimo campeonato. Em termos de valor de plantel, Estrilho com 1.400 milhões. Carlos Grativol com 988 milhões de plantel. Agora isto vai mudar, malta. Fixem estes valores deste episódio, porque amanhã as coisas vão ser bem diferentes. Nós vamos ter evento de transferências durante todo o fim de semana, que vai conciliar-se com o evento do Olheiro. Eu não sei se já temos aqui nas news, não, ainda não está aqui a dizer, mas vamos ter, portanto, quando estão a ver o vídeo já está a acontecer evento. Evento de transferências, evento de Olheiro, portanto, tudo e mais alguma coisa para começar... Não é para começar nada, para evoluir os nossos plantéis ao máximo. O evento é que é o começo da época, é para simbolizar o começo das épocas desportivas do futebol na vida real. Na verdade até é o fecho de mercado de transferências. Exato, fecho de mercado de transferências que é agora em agosto, no final de agosto. Portanto, nós temos estes plantéis neste momento assim. No final do evento isto vai se calhar chegar aos 2.000 milhões, vamos ver. Vão ser 2 dias de muita intensidade. Eu já estou a preparar a minha equipa a comprar jogadores, já tenho 4 jogadores à venda, tenho mais jogadores agora, de propósito, acabei de os comprar. O Olheiro não está neste momento a trabalhar, porque o Olheiro vai ser 2 horas. Se eu mandar agora vir um Olheiro, vai demorar 16 horas e depois
Vou perder muitas horas do Olheiro da amanhã, portanto não vale a pena mandar vir agora ao Olheiro, é melhor esperar pelo evento. E por aí fora. Malta, o próximo adversário é nada mais, nada menos do que Pinto Blue. Um jogo em casa. Depois vamos jogar fora com o Simões, em casa com o Cascão. Portanto, Pinto Blue está neste momento em último lugar e jogamos em nossa casa. Portanto, temos todas as condições, em teoria, para ganhar. É o pior plantel da Liga. O Pinto Blue não está a conseguir safar-se. Ele está a fazer os possíveis, mas não está a conseguir safar-se. A equipa dele é competitiva, mas não é tão forte como é óbvio como a nossa, que vale cerca do dobro. Não é bem o dobro, mas é quase. Portanto, nós temos mais opções, o 11 inicial também é um bocadinho mais forte e temos mais rotatividade. Se bem que tanto o nosso como o deles, o plantel, estão os dois frescos. Eu não sei como é que vai ser amanhã com o mercado de transferências, mas em princípio eu vou abdicar do bónus de nacionalidade. Eu estava a fazer nacionalidade inglesa, com alguns ingleses, mas acho que vou abdicar desse bónus para evoluir o plantel agora nos próximos dias. Malta, olhando para as outras duas contas, na Liga do Grupo nem vou ver o jogo, portanto jogámos contra o computador, vou saltar e empatámos. Isto é vergonhoso, empatar contra o computador, mas por acaso enganei-me na tática, deixei a tática do 4-5-1, mas isto é uma liga também para descontrair. Alex está em primeiro e pode vir a ser o campeão da Liga do Grupo aqui dos Portugal. Ora bem, nós temos a batalha, aqui sim é muito, muito importante. Nós tivemos outro empate e é o quarto empate em 5 jogos, o que é um ótimo resultado para nós. Conseguimos um empate fora de casa, é um grandíssimo resultado em batalha. 6 remates a 5 jogámos muito bem, posse de bola equilibrada. Por acaso é estranho a gente não conseguir ganhar jogos, estamos com dificuldade em ganhar jogos nesta batalha. Portanto, por exemplo, ontem perdemos num jogo equilibrado, em que podíamos perfeitamente ter empatado. Aqui jogámos muito bem, empatámos 3-3, era jogo para ganhar, não ganhámos. Aqui jogámos muito bem, empatámos 1-1, era jogo para ganhar, não ganhámos. Antes disso, voltámos a empatar fora de casa, num jogo também equilibrado, mas acaba por ser um bom resultado. Aqui o problema é mais em casa, que não ganhamos. Aqui perdemos 2-0, num jogo super equilibrado, em que o adversário continua a ter super eficácia. Antes disso, empatamos na nossa própria casa e também podíamos ter ganho, não é? Portanto, é a quantidade de jogos atrás de jogos que não correm bem. Aqui correu bem e tivemos a ajuda de uma expulsão. Se calhar precisávamos de mais vezes ter esta ajuda. Na primeira jornada também foi um jogo equilibrado e empatámos. Portanto, há muitos empates e alguns deles podiam ter sido vitórias. A verdade é essa, mas é o que é. No entanto, a jornada de hoje foi muito positiva para nós, porque tivemos a vitória do Bruno, finalmente, ele consegue a primeira vitória, com um golo aos 84, foi difícil, mas foi. Fez o seu primeiro golo em 9 jornadas, portanto estava complicado. O Leandro teve muito bem a empatar fora, num jogo em que não foi dominador, mas foi feliz no resultado. O Duarte é que não saiu bem, o Duarte acaba por perder em casa 3-0, ele não está a sair bem nas táticas. Depois temos o Johnny a ter uma vitória extraordinária fora de casa, a aproveitar a expulsão do adversário aos 39, a fazer o golo, e depois a expulsão aos 77 já é tarde e ele mantém 1-0, é muito bom. Foi um grande resultado. Olhando então para a batalha, voltamos a empatar a batalha. Isto está de loucos, malta, de loucos. 61-61 contra o Best Team. Podemos ganhar esta batalha ou podemos perder. Vamos para a última jornada, temos 3 jogos em casa, mas atenção que hoje tínhamos 3 jogos fora e conseguimos trazer 3 pontos positivos, portanto isso vale o que vale. Era muito importante conseguirmos ganhar amanhã a batalha, mas está muito renhida. O evento de transferências vai ser decisivo, porque vai ser mesmo na última jornada, toda a gente vai melhorar ao máximo o plantel para o último jogo e vai ser decisivo depois na partida. 61-61 só pode ganhar um grupo. Aqui perdemos 72-51, está matematicamente perdida, infelizmente. Boarding da USSR ganha-nos a batalha. Aqui estamos, em teoria, está praticamente ganha. Portanto, estamos com uma vantagem de 15 pontos. Portanto, eles seriam obrigados a ganhar os 5 jogos para empatarem a batalha. Portanto, estão praticamente arrumados, não é? Acabámos por fazer uma batalha boa e tudo indica que vamos ganhá-la com segurança. Portanto, se tudo correr bem, conseguimos amanhã trazer 2 vitórias para os Portugal. Era muito bom que isso acontecesse, nós gostávamos, vamos tentar. Aqui infelizmente perdemos, mas temos de aceitar a derrota, não se pode ganhar sempre, há sempre duas equipas a jogar, não é? Ora bem, no Campeonato Nacional Português de Grupos vai começar, não é amanhã, é depois.
Já estamos a fazer muitas transferências porque o simulador está a ser simpático, estamos a comprar e a vender muitos jogadores. Nós temos continuado com 4 jogadores à venda, o valor do plantel vai melhorando e é importante ir para a primeira jornada da melhor forma. Portanto, passámos para melhor plantel, embora não tenhamos dinheiro nenhum guardado. O Danilo está a tentar melhorar a equipa dele, que é mais fraca, porque no início começa muito fraca. Amanhã o evento vai ser decisivo, portanto vai fazer com que haja muitas trocas nos valores de plantel e provavelmente os bónus de nacionalidade vão ser ignorados. Nós estávamos aqui com franceses, provavelmente vamos ter que esquecer os franceses. Maltinha, vamos só dar aqui um saltinho no nosso episódio de ontem, do modo carreira, para ler aqui os vossos comentáriozinhos, para ver se há aqui alguma dúvida, alguma questão. Pedro Oliveira diz-nos: Santana, estive a ver os resultados anteriores do Campeonato Regional Português de Grupos. Campeonato Regional Português de Grupos, qual foi o jogo que mais te surpreendeu? Provavelmente deve estar a referir-te ao Campeonato Nacional Português. Desculpa, sim. Porra, desculpa, Pedro, eu estou mesmo a dormir. Eu li regional, não sei porquê, deve ter sido esta palavra, não sei. Quanto ao Campeonato Nacional Português de Grupos, qual foi o jogo que mais te surpreendeu? Portanto, já houve uma primeira jornada de resultados. Estamos na fase de grupos do Campeonato Nacional Português de Grupos. É a batalha que estamos a jogar na conta 4. Agora temos estas batalhas em andamento, mas antes destas houve outras. Nós na primeira ronda não jogámos porque ganhámos por falta de comparência. O primeiro grupo desistiu, portanto ganhámos o primeiro jogo. Não sei se dá para ver aqui. Temos aqui os resultados, não é? Estamos a meio dos playoffs, portanto isto ainda era a meio. Aqui são 3 últimas jornadas. Pontuações das batalhas. Portanto, estando a maior parte dos playoffs na penúltima jornada, ainda não é ao fim. Deixa-me ir mais aqui para baixo. Temos aqui muitos grupos ainda em competição, portanto, por isso é que há muitas mensagens. Eu não tenho visto aqui porque são demasiadas. Portanto, temos aqui a fase de grupos e as batalhas. Portanto, em relação à academia, portanto, eu não vou abrir batalha a batalha, mas por exemplo, aqui o pastel de nata perde com o Justice Academy, que está a defrontar-nos. O pastel de nata 3. A academia do Sintra Cru ganha ou perde, ganha ao Elite Legends Silver, portanto, a academia do Elite Legends Gold. E temos esta batalha com vitória de 100-0, portanto é falta de comparência da SOP PT. Portanto, está assim nesta fase de grupos, ok? Portanto, em princípio este grupo vai dar vitória a todos, portanto vão estar todos igual nessa vantagem. Nós agora estamos a jogar contra o Just Easy Academy. Estamos a jogar agora. Nós pretendemos passar à fase seguinte, passam só os 2 primeiros grupos. Temos aqui academias muito boas, a Elite Legend Silver é muito forte, Justice Academy também é forte e o Sintra Cru Evolution também são muito fortes, portanto acabam por ser boas batalhas, mesmo sendo em academias. Isto é o grupo B, portanto no grupo A das academias temos Champions OSM em primeiro, Sporting Academy em segundo, New Wolves Academy, Pastel de Nata 2, Elvas, os Missers PT. No grupo F temos, isto já é do Campeonato Nacional Português de Grupos normal, portanto não é o das academias, é o normal. Temos aqui, por exemplo, o Elite Legends Gold a liderar o primeiro grupo, Dedicação, Foco e Ambição a liderar também. Portugal, nós começámos muito bem com uma vitória de 99-30 contra o Vedeta Team. Zitismo a ganhar também, Pastel de Nata em primeiro, Eder resolve em primeiro aqui, por aí fora. Portanto, é uma competição que ainda está muito no início, é gira. Pedro Oliveira, não sei dizer qual é a melhor batalha, teria que estar a analisar muitos jogos que eu não estou atento. Não estou atento a tanto detalhe, não é? Mais para a frente na competição a gente vai vendo. João Wolf, bom jogo Santana, teve um pingo de azar, mas o futebol, seja ele real ou virtual, tive um pingo de azar. Portanto, o João foi o jogador que nos defrontou ontem, o João Rodrigues, perdeu 2-1, certo? Foi 2-1. 2-1 na casa deles. Portanto, foi uma vitória muito importante para nós em que ele não teve sorte. Ele disse, tive um pingo de azar, mas o futebol, seja ele na realidade ou virtualmente, tem destas coisas, focar para subir pelo menos para a primeira metade da tabela,
boa sorte para o resto dos jogos. Boa sorte também ao João, dá o teu melhor e sai lá de baixo, que ele começou muito cá para baixo e agora está melhor. Ele está com 18 pontos, portanto pode perfeitamente chegar mais acima. Ora bem, temos o Heitor a dizer: Santana 4-3-3 troca de passe, vale a pena usar quando o jogo é fora de casa? Pergunta ao Heitor. Eu não recomendo 4-3-3 fora de casa, seja ele qual for. No entanto, se tiveres uma equipa muito superior ao adversário, é uma boa opção. Henrique, que vitória! Ontem conseguimos uma grande vitória. Um abraço aqui ao Henrique. Pedro Afonso, Santana de volta logo às vitórias. Portanto, sim senhor, por acaso ganhámos ontem. Hoje não jogámos, portanto também não perdemos. Rafa, Santana, podes dar o link do canal novo? Eu pesquiso e não aparece nada. É verdade, é verdade. Deixa-me lá ver aqui o link do canal novo. Deixa-me lá ir aqui ao canal novo. Oi? Ok, está aqui. Portanto, aquilo que eu vou escrever aqui. O que é isto? Eu escrevi OSP. OSM Pro. Portanto, eu vou aqui ao videozinho. Vou responder com a conta nova. Vou dizer, é esta conta. Ok, certinho. O Carlos Frederico, o nosso amigo Carlos Gratival, diz: o Guardiol só pode ser o meu familiar distante. Um abraço. Carlos, gratidão, fica melhor. E mais um dia sem vender, nem fala, venda zero. Eu por acaso agora vendas não me posso queixar. Temos aqui um treinador inglês que eu recomendo, meu amigo Omar, segue-nos já no outro canal. Follow us. Deixa lá ver. Follow. Eu nem sei escrever em inglês. Follow us in this channel. Ok. Autoplay against. Ele pergunta como é que se joga contra 5-2-3. A minha força é de 127, a do adversário é 123. Eu tenho um vídeo que se chama Como Combater Qualquer Tática no OSM. Esse vídeo pode ajudar. Eu não vou estar a ajudar por escrito, ok? Um abraço, malta. Vemo-nos então amanhã. Qualquer dúvida que tenham, já sabem, perguntem nos comentários. Eu tento sempre ajudar. E amanhã há mais. Amanhã estamos aqui outra vez e já temos jogo. Vamos jogar contra o Pinto Blue. Agora parei de fazer sondagens que já me fartei um bocado. Um abraço, malta. Até amanhã. Fiquem bem. Deixem um likezinho no vídeo que ajuda-nos imenso. Tchau. Até amanhã, malta.